Provavelmente você já viu um desses por aí andando na rua, em cima de uma casa ou em um prédio, ou até mesmo viajando nas estradas. Olhou para o lado e viu uma enorme usina de geração solar. Nos últimos 10 anos esse setor criou quase 1 milhão de empregos. Mas daí você vai pensar, o que isso tem a ver com o vídeo? Tudo por causa desse cara aí, o técnico de eletrotécnica. Segundo o portal Olhar Digital, a energia solar nos últimos 10 anos gerou quase 1 milhão de empregos, e boa parte desses empregos foram de eletricistas ou técnicos em eletrotécnica, que trabalham desde o projeto, instalação e manutenção dos painéis solares, e foi um dos profissionais que mais teve crescimento nas oportunidades de emprego nos últimos anos. Fala galera, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino de Potência. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o mercado do futuro para o curso técnico de eletrotécnica, esse que é um dos cursos assim mais famosos quando a gente trata de cursos de nível médio. Convenhamos que antes de você fazer um curso, antes de você fazer uma qualificação, é muito importante que você entenda quais são as perspectivas do futuro, se esse profissional ele pode eventualmente ser substituído. Pensa quem fez lá na década de 90 o curso de telefonista e depois esse profissional ele veio a ser substituído, a não ser mais necessário. Pensa se isso acontece com uma qualificação que você quer fazer, você tem interesse. Por isso é muito importante, antes de você buscar por fazer o curso, você entender quais são as perspectivas do futuro desse profissional. E antes de qualquer coisa, eu não vou enrolar você. De modo algum, isso vai acontecer em circunstância alguma, jamais vai acontecer com a área de eletrotécnica. Primeiro, o setor de elétrica nunca vai deixar de existir. Logo, sempre vamos precisar desse profissional. Ou você pensa que dentro de 10 anos, nós não vamos ter mais eletricidade? Muito pelo contrário, segundo estudos da EPE, a perspectiva é de crescer a demanda energética. Logo, esse profissional passará a ser cada vez mais importante, porque é aquele negócio, precisa instalar, precisa fazer a manutenção e tudo isso é responsabilidade do nosso amigo técnico em eletrotécnica. Mas então isso quer dizer que o mercado atual é bom? Com certeza, como eu comentei no início desse vídeo, nos últimos 10 anos, o setor solar gerou mais de 1 milhão de empregos e muitos desses foram para técnicos em eletrotécnica, que trabalharam no projeto, na instalação, manutenção de sistemas fotovoltaicos. Mas ele não atua apenas com isso não. Se você não se interessa, na sua região não tem tanta demanda nesse setor, fica tranquilo que não é esse o único trabalho desse profissional, a única área que ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar com transmissão de energia, distribuição, manutenção residencial e muitas outras coisas. O que nós podemos dizer é que as oportunidades para esse profissional são muito boas, pois para todo lado tem energia elétrica e ele sempre vai ter procura pelo seu trabalho. Por isso o mercado atual já é bom e as perspectivas do futuro são muito boas. Então com isso a gente já pode entender que de fato ele é um profissional muito importante. Por mais que tenha algumas funções que ele não vai ter um trabalho contínuo em uma mesma localidade, mesmo dessa forma ele tem muita demanda profissional. Por exemplo, quem trabalha com manutenções elétricas residenciais. Por mais que você não vai ficar ali um ano fazendo manutenção elétrica no mesmo lugar, na mesma residência, no mesmo prédio, você sempre vai ter demanda, porque esse tipo de coisa, manutenção elétrica, problemas elétricos sempre acontecem, sempre dá alguma pane elétrica, algum problema de circuito, algum curto, algo do tipo, que precisa ser feito uma manutenção. E não vai ser qualquer pessoa que vai lá fazer manutenção em um sistema de energia, em um sistema elétrico. As pessoas até têm medo de fazer isso. Por isso, elas buscam por um profissional capacitado para realizar esse tipo de manutenção. E como a gente sempre vai precisar consumir energia, no caso a gente não consome, mas a gente utiliza aparelhos que consomem energia, nós sempre vamos precisar desse profissional para fazer essas manutenções, certo? Então isso já mostra que ele é um profissional muito importante, ele sempre vai ter essa demanda, procura por esse tipo de serviços, sem falar nos outros tipos de trabalho, como por exemplo, a própria questão da geração de energia, que sempre vai ter necessidade para que os nossos aparelhos eletrônicos possam consumir essa energia, nossa tecnologia. Além disso, a própria indústria, como que seria o mundo hoje sem indústria? Não existiria, querendo ou não, sem indústria. Por isso, esse profissional ele também é importante dentro do setor industrial para realizar as manutenções preventivas e corretivas. Então, avaliando tudo isso, a gente pode dizer sim que ele é um profissional muito importante. E aqui entra uma coisa que também é importante para você entender, identificar de fato o que vai acontecer com o futuro desse profissional, como e aonde ele pode trabalhar. Cara, eu acho que se a gente fosse ficar falando tudo nesse vídeo, ia ter uma duração de 2 horas. Mas como eu não quero que você durma aqui assistindo o vídeo, vou resumir aqui para você. Ele trabalha com instalação elétrica, manutenção elétrica preventiva e corretiva, e é isso, fim, the end. Brincadeiras à parte, ele tem muitas funções
funções, mas ele pode trabalhar na parte de geração, tanto na manutenção, distribuição e transmissão de energia elétrica, e nessas ele tem diversas funções diferentes, como a manutenção preventiva, corretiva, instalações, montagem de painéis, projetos, entre outras coisas. Além disso, outro tipo de local que também precisa muito deles é a indústria. Inclusive, isso é um ponto muito importante, precisa de muito mesmo, principalmente aquelas indústrias que têm funcionamento de 24 horas, pois aí você vai ter 3 turnos de necessidade de eletricistas, sem falar nas mais variadas funções, porque o pessoal pensa que é apenas uma função lá de eletrotécnica, mas não é, tem muita versatilidade dentro da indústria também. Tem eletricista de manutenção, eletricista de montagem, eletricista de automação, entre outros. Varia muito de indústria para indústria também, porque tem indústrias que o setor de automação não é tão forte, já outras é mais, então vai depender aí da indústria. E ainda tem o setor da construção civil, instalação elétrica residencial, comercial, predial, manutenção, vixe, é muita coisa. Então isso mostra que esse cara tem muita demanda, e já te falei antes, você já deve imaginar, as perspectivas para o futuro são muito boas. E uma coisa que você que pensa em fazer o curso técnico de eletrotécnica precisa ter em mente é que eventualmente, trabalhando como eletricista, você vai precisar do AutoCAD, tanto para fazer projetos elétricos, que pode ser um grande diferencial para você conseguir ganhar mais dinheiro, porque quem é eletricista e ainda faz projetos consegue receber um salário melhor, e além disso você vai precisar ler projetos. Ler projetos é básico, você vai fazer manutenção, qualquer coisa, você precisa ler projetos elétricos, e você pode aprender a ler fazendo projetos, assim você aprende 2 coisas ao mesmo tempo, aproveita melhor o seu tempo. Independente da área de elétrica que você vai trabalhar, independente da empresa, você vai precisar. Se você for trabalhar com manutenção elétrica residencial, você vai precisar ler o projeto residencial da casa. Se você vai fazer manutenção predial, a mesma coisa. Se você vai ser eletricista industrial, vai precisar. Montador de painel, vai precisar. Trabalhar com subestação, transmissão, distribuição, qualquer coisa, você vai precisar ler projetos elétricos. E eventualmente, para você receber um salário melhor, você vai ser projetista. Só que para você ser projetista, você precisa saber AutoCAD. Por isso, o AutoCAD é muito importante para você poder trabalhar melhor, e assim também tem oportunidades de receber um salário melhor. E não precisa se preocupar em pagar um valor absurdamente caro para você aprender AutoCAD. Você pode aprender na prática por um preço muito barato, super acessível, onde você vai aprender literalmente aquilo que você precisa na prática, o AutoCAD aplicado exatamente à elétrica, para você entender como usar o AutoCAD para fazer projetos elétricos e também para ler projetos elétricos. Então você que quer ser um técnico de eletrotécnica ou já faz esse curso, eu garanto que se você aprender AutoCAD vai fazer uma diferença enorme no seu currículo. Então aproveita, não perde tempo, porque o AutoCAD vai te ajudar muito. Vou deixar o link na descrição de um curso super acessível para você aprender AutoCAD rapidamente de uma forma super prática. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então vamos aprofundar mais as perspectivas para o futuro, que eu sei que isso está na tua cabeça. Embora não seja muito necessário, porque já mencionamos, é importante dizer para você o seguinte: as perspectivas para o futuro sim, são muito boas. Não adianta nem pensar ao contrário, que elas são sim. E quem falar que não, manda vir falar comigo. São boas sim. Porque bem, o setor de energia só vai crescer. Por quê? Porque a demanda de energia só vai aumentar. Como a gente viu, os estudos dão que vai aumentar a demanda por energia. Além de ser lógico, nós temos cada vez mais tecnologias, mais aparelhos elétricos, agora ainda tem os carros elétricos. Então isso prevê um aumento do consumo de energia. Logo, vai ser necessário de mais geração de energia. Tem que ser melhorada a transmissão e a distribuição também, e as instalações para o consumo também precisam ser aperfeiçoadas. E o eletrotécnico trabalha em cada uma dessas etapas, em tudo, absolutamente tudo. E não é um ou dois, né, pessoal? É uma galera, é muita gente. Principalmente porque também tem trabalho de madrugada, principalmente na geração, transmissão e distribuição de energia. Inclusive aqui eu já te adianto, quem trabalha no noturno ganha mais dinheiro, porque tem um adicional de noturno. E não é apenas isso que vai crescer, a indústria também prevê um crescimento, o que é mais uma procura para esse profissional, mais demanda, mais trabalho e tudo mais. Então o futuro reserva só coisas boas para quem faz esse curso. Se você pensa em fazer ele, pode fazer sem medo algum. Ah tá, e eu já ia esquecendo, outra coisa para aproveitar, não tem inteligência artificial nem robô que vão substituir ele não. Pode até ter algumas tecnologias robóticas para alguns trabalhos em específico que serão utilizados, principalmente quando estamos falando de alta tensão, algum trabalho que tem um risco muito grande à vida. Mas os trabalhos gerais, isso não vai acontecer, nem em médio prazo, nem em longo prazo, pois não é algo escalável. E não se esqueça também que os robôs também precisam de manutenção. E sabe quem vai fazer manutenção deles? Isso mesmo que você pensou. Então o curso de eletrotécnica não é uma qualificação que você vai fazer e você vai ficar com medo das perspectivas para o futuro não serem boas. Não existe isso. Nessa área, para esse curso, nós não temos perspectiva alguma de que o mercado vai decair, porque é aquilo que eu mencionei para você. Você não consegue observar um cenário para os próximos 10 anos onde a demanda energética vai reduzir. Isso não vai acontecer.
acontecer. Mesmo com a evolução da tecnologia, vai sempre ser necessário a realização de manutenções, porque pensa o seguinte, nós temos cada vez mais aparelhos, coisas tecnológicas com a tecnologia mais avançada. Elas não continuam precisando de manutenção? Continuam. Logo, esse profissional ele vai ser cada vez mais importante. Tem um outro ponto que as pessoas sempre falam muito sobre as profissões. Ah, não sei o que, tal profissão vai ser substituída por inteligência artificial ou vai ser substituída por robô. Gente, é impossível o técnico de eletrotécnica em curto, médio e longo prazo ser substituído por inteligência artificial. Você acha que, por exemplo, vai dar um temporal numa determinada cidade, daí uma determinada rua inteira ficou sem energia. Como que funciona para religar a energia? Tem que ir lá um técnico subir no poste no meio da chuva, bater a chave para restabelecer a energia naquela rua. Ou se for algum problema de rompimento do cabo, eles têm que ir lá fazer a troca e tudo mais. Ou seja, é um trabalho complexo. Vocês acreditam que hoje existe tecnologia robótica para fazer esse tipo de serviço? Não existe. Sem falar que os robôs, eles ainda também passam por manutenção. E quem pode fazer a manutenção é justamente os técnicos em eletrotécnica também. Por isso, esse curso não é um curso que você tem perspectiva de medo para o futuro. Não tem nenhuma. O futuro desse profissional é muito bom, reserva muita demanda profissional e também não tem preocupação alguma em ser substituído. E uma outra coisa que você também precisa saber, que é bem interessante, é o que você pode fazer depois para se qualificar mais. Os caminhos são vários, mas vou mencionar para você os mais comuns. Por exemplo, fazer engenharia elétrica, como a engenharia mais completa dentro do setor de elétrica, muitas pessoas optam por ela. Além disso, outras engenharias para quem quer algo mais específico. Tem engenharia de controle e automação, engenharia mecatrônica, engenharia de energia, engenharia eletrônica e até mesmo a produção civil mecânica. Dependendo do que você se interessar, mas cada uma delas pode ser uma ótima opção no seu contexto em específico. Então isso é mais uma qualidade desse curso técnico, que mostra boas perspectivas para o futuro de você poder crescer ainda mais e se qualificar ainda mais. Isso é um ponto muito interessante também quando você vai buscar uma qualificação. Se você consegue notar oportunidades de crescimento depois ainda, é melhor ainda. Porque pensa, você faz ali um curso técnico, mas você não consegue associar com nenhuma faculdade para você fazer depois e assim ter mais qualificação, poder crescer de cargo, ter uma remuneração melhor. Para o curso técnico de eletrotécnica, você consegue encontrar muitas possibilidades. Só de engenharia, eu já listei muitas e ainda tem outras faculdades que você poderia fazer. Você poderia fazer cursos tecnológicos, você poderia fazer outros cursos técnicos para complementar aquele que você já fez. Então esse é mais um ponto importante quando você vai buscar por uma qualificação. Você identificar outras oportunidades para você crescer mais e assim poder ter uma remuneração melhor, ter um cargo melhor, o que é muito importante para você crescer, para você ter perspectiva de crescimento e poder angariar por coisas ainda melhores. Então essa seria a minha opinião a respeito do curso técnico de eletrotécnica. Você que está assistindo até o momento, deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua visão, se você concorda com essas perspectivas do futuro para o curso técnico de eletrotécnica ou se você tem uma visão diferente. E além disso, se você quer sugerir um tema de vídeo aqui para o canal, alguma coisa que você quer ver aqui no canal, torne-se um membro potencializador por um preço super acessível. Você faz parte da nossa comunidade exclusiva, ajuda o canal e ainda pode escolher os temas dos próximos vídeos. Então aproveite e faça parte agora do Clube dos Membros. Basta clicar aqui embaixo que você pode se tornar um membro potencializador. E você que está assistindo aqui até o final, saiba que você faz parte de um pequeno grupo de pessoas que assiste as coisas até o final. Por isso, você está buscando a sua qualificação, tem que buscar por cada vez mais para se destacar em relação à concorrência. Por isso eu recomendo que você assista esse vídeo. Aqui eu falo para você tudo a respeito do futuro do curso de engenharia elétrica, quais são as perspectivas para o futuro, o que vai acontecer com esse profissional, ele tem possibilidade de crescimento. Assista esse vídeo porque inclusive ele combina muito com o técnico de eletrotécnica.